dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui diretamente do Estúdio Móvel para continuar o assunto de modos verbais. Então, no primeiro vídeo, eu falei sobre os 3 modos verbais em que o verbo funciona como verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo. No segundo vídeo, eu falei do 4º modo verbal, e aí é o verbo funcionando como um nome, que é o infinitivo. E nós estamos aqui agora para falar do gerúndio, tá? Que é o 5º modo verbal em que o verbo funciona como um nome. E ele tem as mesmas características, em tese, do infinitivo, né? Então ele não traz as conjugações, não traz a informação de conjugação. O que é informação de conjugação? Como é que eu sei que um verbo está conjugado ou não? Por exemplo, o verbo andar. Como é que eu sei que ele está conjugado? É só você colocar o pronome antes, tá? O pronome pessoal. Eu ando, tu andas, ele anda. Ponto. Eu já sei que está conjugado, tá? Por quê? Porque tem informação de tempo, presente. Informação de pessoa, eu, tu, ele. Quer dizer, né? Eu ando, então, primeira pessoa. Tu andas, segunda pessoa. Ele anda, terceira pessoa. E tem informação de número. Nesse caso aqui é o singular. Eu, se fosse plural, seria nós. Nós andamos. Certo? Então, quando o verbo não está conjugado, ele está na sua forma nominal. E aí nós vimos a forma nominal, que é o infinitivo, e hoje nós veremos o gerúndio. E qual é a diferença do gerúndio para o infinitivo? Então, se no infinitivo o verbo está limpo, é sua forma original, ele só traz a informação da ação que o verbo faz, no gerúndio ele também traz a informação, então ele traz a informação do que o verbo faz, e a informação de que a ação está inacabada. E aí, presta atenção, não é ação, independe do tempo. Essa ação pode estar inacabada no passado, no presente e no futuro. Quem vai decidir o tempo verbal dessa ação? O verbo auxiliar. Então, quem dá o tempo verbal é o verbo auxiliar. A informação que o verbo no gerúndio traz é a informação de que ele está inacabado. Tá? Essa é a parte do conteúdo. E a parte da forma? Ele sempre vai terminar com NDO. Exemplo. Eu estou andando. Então, o eu é o sujeito, o estou é o verbo auxiliar. Por quê? Porque ele traz informação de tempo, número e pessoa, né? Então, informação de pessoa primeira, que é o eu, informação de tempo, presente, informação de pessoa, primeira, informação de número, singular, tá? Eu estou. E aí, o andando é o verbo no gerúndio. Por quê? Porque ele traz a informação do verbo, que é a informação de andar, a ação de andar, e também traz a informação de que ele está inacabado, de que essa ação está inacabada. Então, no presente, é tranquilo você ver isso. É fácil você entender que é uma ação que está inacabada. E no passado? Você pode falar, eu estava andando. Ontem eu estava andando na rua quando... Aí você vai falar com outra ação aí, tá? Então, você usa isso, o verbo no gerúndio, com o verbo auxiliar no passado, quando você quer dizer alguma coisa da ação no passado, mas essa ação não acabou. Ou ela não acabou naquele tempo de fala, ou ela não acabou até agora, tá? Então a informação do gerúndio é justamente da ação inacabada. Como é que ficaria? Então, no passado, eu estava andando. Como é que ficaria no futuro? Eu estarei andando. Aí você pensa assim, nossa, mas que esquisito, né? Quando eu posso usar o verbo no gerúndio que contexto eu posso dar para esse verbo? Então, por exemplo, vamos supor que você tá combinando com a pessoa, sei lá, vamos nos encontrar amanhã nesse horário aqui na rua. Aí a pessoa fala, aqui na rua? Porque nesse horário aqui amanhã, eu estarei andando indo para a escola, por exemplo. Então você vai encontrar a pessoa enquanto você está andando. Veja, você vai encontrar a pessoa enquanto uma ação acontece, uma ação inacabada. E essa ação está no futuro. Então, a informação de ação inacabada não tem relação com o tempo verbal. Isso eu quero que fique claro para você, tá? O tempo verbal é dado pelo verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? No caso aqui da nossa frase, o estou. Então, eu estou andando, eu estava andando, eu estarei andando. Veja que eu troquei o tempo verbal e não trocou o gerúndio. Por quê? Porque a única informação que o verbo no gerúndio traz é a ação que o verbo faz e
a informação de que ele está inacabado, de que essa ação está inacabada. Só isso. Então, o que você tem que ter em mente quando você está pensando em modos verbais é a informação que o verbo traz. No caso, o verbo que está no gerúndio aqui nesse caso. E aqui é legal você entender, por exemplo, que no inglês, quando você tem um verbo no auxiliar no presente, você tem present continuous. Ou seja, uma ação que é um presente continuado, ou um presente contínuo, né? Fazendo um paralelo aqui com o inglês, para você entender que as línguas se comunicam, né? Elas se comunicam entre si. A estrutura gramatical. E aí é legal você entender também que a minha maneira de ver a gramática é para ela dar um suporte para você entender as relações que existem na língua. Então eu não vou ficar nunca passando aqui coisa para você, decora isso, decora aquilo. Não, minha proposta é entenda como a língua funciona. Porque se você entender como a língua funciona, você aprende melhor línguas e, né, pausa aqui, spoiler. Eu estou fazendo um vídeo, preparando uma playlist só para inglês, né? E eu vou partir de conhecimentos básicos de português, usando a gramática como ponto de partida, mas o mínimo do mínimo da gramática, só para você entender como a língua funciona. Beleza? Isso é gerúndio. Então, gerúndio traz ação. O verbo no gerúndio traz informação do verbo, da ação do verbo, e a informação que ele está inacabado, que essa ação está inacabada, beleza? Tá bom. Agora vamos para o próximo... Não, vou acabar esse vídeo aqui. Vou gravar um outro só para falar do último modo verbal. Beleza? Para não misturar as coisas. É isso aí então, pessoas. Durmam bem, vou ficar por aqui. Durmam bem, bebam bastante água e aproveitem a vida. Até mais. Tchau, tchau.